vocês sabem, eu gosto muito de cinema, e a Hollywood Reporter, que é uma revista tradicional que cobre cinema, falou sobre a guerra entre Hollywood, que tem os liberais, o George Clooney, que segurou dinheiro até que o Partido Democrata mudasse de candidato. Então, os liberais de Hollywood, liberais, a gente tem que entender que os Estados Unidos são progressistas, né? Eles trabalham fortemente pelo Partido Democrata. Paralelamente, você tem aquilo que eles chamam do Reich Nerd, ou seja, do tecnofascismo, que é isso que está aqui na tela. O que essa gente percebe é o seguinte: o tecnofascismo, o Vale do Silício, que é onde estão todas as iniciativas de tecnologia, estão apoiando muito fortemente não só o Trump, mas todas as ideias fascistas. O Elon Musk deu uma entrevista patética dizendo que ele começou a apoiar a extrema-direita porque ele perdeu o filho. O filho dele fez uma transição de gênero e ele disse que perdeu o filho. Daí, na verdade, a filha dele, que fez essa transição, publicou um desabafo dizendo o seguinte: olha, meu pai nunca olhou na minha cara, meu pai nunca ligou para mim. Então, essa ideia de que ele tenha ido para a extrema-direita em razão do filho é absurda. O que esse cara defende, esse cara que a gente colocou aqui, e eu não sei quanto tem de teoria de conspiração nisso, mas pelo menos no núcleo eu vejo que faz sentido, é o seguinte: o tecnofascismo estaria apoiando a extrema-direita não só por impostos menores, porque isso parece ser o grande mote que todo mundo explora. Não, eles querem impostos menores. Na verdade, não é só isso. Eles também querem trabalhadores não sindicalizados. Você vê o que o Jeff Bezos na Amazon está fazendo para impedir que seus trabalhadores se sindicalizem. Isso também faz parte do processo. Em primeiro lugar, e segundo lugar, eles também querem um mercado totalmente desregulamentado para implementar as estratégias de inteligência artificial. Então, a gente está aqui nas portas, ou já entramos naquilo que se chama de Revolução Industrial 4.0, que é uma nova revolução industrial que vai estar totalmente alicerçada na inteligência artificial. Eles não querem a menor regulamentação para isso. É claro que esse uso indiscriminado da inteligência artificial vai tirar empregos, é óbvio. Isso é assim como a Revolução Industrial original na Inglaterra também tirou empregos. Mas, de qualquer forma, o que eles querem é que não haja nenhuma rede de proteção para o trabalhador. E é por isso que eles estão se somando. Esse cara vai mais longe, começa a falar sobre algumas coisas que eu acho que talvez caiam um pouco em teoria de conspiração. Mas no núcleo desse processo está a ideia de que o tecnofascismo pode apoiar governos de extrema-direita para que tenham total liberdade para agir. Inclusive, esse jornalista, quem quiser procurar, ele diz que o tecnofascismo ele vai muito além disso e eles estão formando cultos no Vale do Silício. É interessante ler esse cara, nem que seja para testar as ideias dele. Por favor. Eu quero explorar essa tese. Quero explorar essa tese que eu acho muito boa. Claro, nós estamos levantando uma hipótese, não é? Que merece, portanto, se ela é pelo menos verossímil, ela merece uma apuração, uma investigação, não é? Mais cautelosa. Mas veja só, primeiro, se isso que você está ponderando, que acontece no Vale do Silício, ela de certa maneira revela o tornozelo do capitalismo do século XXI, e não só os empresários daquela região, se isso, portanto, tem alguma relação com o pensamento do empresariado, principalmente o alto empresariado do Brasil, não tem sentido o Lula ficar o tempo inteiro falando nunca os empresários ganharam tanto dinheiro comigo. Porque o problema que você está levantando não é só o dinheiro que o governo, com os mercados que ele abre. É uma questão de diminuir qualquer tipo de abalo na composição do capital, ou na queda da taxa de juros, na queda da taxa de lucro. Então, veja só, e um dos componentes é justamente a organização sindical, que impacta sobre o custo da produção, né? A outra são os impostos. Então, o que eu estou querendo dizer é que, de certa maneira,
se essa hipótese ela tem sentido, para mim tem, eu diria que o Milei e o próprio Marçal são a faceta política mais radicalizada e debochada, Renzo, disso que você está falando. Ou seja, nós devemos ter um monte de empresário estilo Milei que come com garfo e faca, né? Estilo Marçal. Agora, Milei e Marçal não comem com garfo e faca. Eles comem com a mão, né? Porque eles são políticos e aí eles estão querendo arrebatar os trabalhadores que estão na draga. Bom, o Milei está provando que depois que eles assumem, piora ainda mais a vida do trabalhador. Mas antes de assumir, o Trump, ele e o Marçal ficam falando: vocês estão nessa por causa dos comunistas, né? Então, eu acho que tem bastante sentido. O que eu estou querendo dizer é que no século XXI, o capitalismo e os capitalistas de ponta, eles são ultraliberais e tangenciam no extremismo de direita e acabam criando um ambiente ou apoiando lideranças de extrema-direita, fascistas, principalmente libertarianos, né? Que falam da independência total contra o Estado. Tal. O Marçal fala o tempo inteiro contra o Estado. Né? Ele fala, eu me fiz sozinho. Né? E o que eles estão despejando de dinheiro nas redes sociais é uma coisa assim... Eu estava vendo alguns cálculos, é uma coisa absurda. Ele bateu todos os recordes de investimento nas redes sociais. É uma coisa de impulsionamento, é uma coisa absurda, né? Absurda. Era isso que eu queria comentar. Mas tem uma coisa ainda pior, que é o seguinte: se essa ideia fizer sentido, e vamos lembrar que a gente está trazendo aqui uma hipótese, dizem, não, o Marçal rende dinheiro para as redes sociais, para a Meta. O dinheiro do Marçal é troco de pinga para mega organizações como a Meta, como o Facebook, como o Twitter, enfim, é troco de pinga. O que acontece é um alinhamento ideológico, que é isso que o Rudá está trazendo. Quer dizer, não é só a questão do dinheiro. A questão do dinheiro fica aqui muito menos importante diante do alinhamento ideológico com essa visão libertária que o Marçal traz do eu me fiz por mim mesmo, sem o Estado. Claro, ele fez por ele mesmo porque começou assaltando o banco. Daí, com um impulso desses, é muito fácil. Mas, de qualquer forma, tem um alinhamento ideológico no qual, nesse momento, o dinheiro que o Marçal traz para as redes sociais é irrelevante. O importante é você trazer no mundo todo esse tipo de liderança que conteste as amarras do Estado para criar... Qual é o grande alinhamento do Biden com o Lula? É um programa em favor do trabalhador. É natural que a gente imagine que haja uma reação contra esse alinhamento internacional do Lula com o Biden, por exemplo. É isso.